Olá a todos. Compartilhe o canal, divulgue o canal, comente no canal, dê seu like ou seu dislike. Hoje nós vamos falar das mentiras constantes no livro de Atos que supostamente teria como escritor Lucas, ou seja, falar de Atos é dizer que Atos contém mentiras, é dizer que Lucas, o escritor, supostamente o escritor, é um mentiroso e contou mentiras no livro que supostamente ele escreveu, que leva o nome Atos dos Apóstolos. E por conseguinte, as mentiras registradas de Lucas seriam as mentiras registradas de Paulo, já que Paulo diz que era o mestre de Lucas, né? Uma dessas mentiras que Lucas vai registrar no livro de Atos é justamente falando de Moisés. As mentiras de Lucas por meio de Estevão. E Lucas também relata, né? Descreve a fala de Estevão. E por conseguinte, mentira também de Estevão, né? E é mentira isso que está registrado. Vamos provar, né? Moisés sabia que libertaria os hebreus. Essa mentirada está lá no livro de Atos, dizendo que Moisés sabia que ele seria mais tarde usado pelo Deus hebreu para libertar os escravos hebreus do Egito. Vejam a passagem. Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Mas quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos. Sempre o coração está no meio, né? Por quê? Porque os primitivos acreditavam que o coração era que movia as ações dos homens. Os homens pensavam e agiam por meio do coração. Os homens amavam, os homens odiavam por meio do coração. Primitividade escancarada nos textos bíblicos. Mas quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, defendeu-o e vingou ao oprimido, matando o egípcio. Ora, ele julgava, veja a mentira. Ora, ele julgava que seus irmãos entendiam que, por mão de Deus, que pela mão de Deus, né? Aliás, que eles entendiam, ora, ele julgava que seus irmãos entendiam que por mão dele, Deus, ou que pela sua mão, Deus os libertava, ou os libertaria. Mas eles não o entenderam. No dia seguinte apareceu a dois, isso Moisés, né? Apareceu a dois que estavam brigando e procurou reconciliá-los, dizendo: Homens, vós sois irmãos, para que para que maltratais um ao outro? Mas o que fazia injúria ao seu próximo, repelia-o, dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me? Como ontem mataste o egípcio? Moisés, ouvindo isto, fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Atos capítulo 7, versos 22. O grifo é nosso. Abaixo encontramos a mesma passagem de Atos 7, 2, 22, só que agora em uma outra versão bíblica. Veja o que essa outra versão fala. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Certo dia, veja, certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando o israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam a questão a que eu trago para vocês essa ideia que o Lucas traz de que Moisés achava que, por estar fazendo tomando as dores dos hebreus, ele achava que os hebreus
E ele estava sendo usado por Deus, pelo Deus hebreu, né? Para os libertar. E isso é mentira. Moisés não sabia porcaria nenhuma de que, pelo menos o texto nos mostra, né? Moisés sabia porcaria nenhuma que ele seria usado por Deus algum para libertar os escravos egípcios ou os escravos hebreus. A passagem não diz nada disso. Isso é invenção de Lucas no livro de Atos. O livro de Êxodo não diz isso. E não deixa ser subentendido isso. É mentira. Os cristãos, quando escreviam suas mentiras do Novo Testamento, eles inventavam coisas que lá não está, que inventavam coisas que não estão presentes no Velho Testamento. Aí os cristãos de hoje acreditam que esses cristãos, quando falam coisas que não estão lá no Velho Testamento, eles falaram por inspiração. Foi Deus que falou para eles. Fala sério. É absurdo, né? No dia seguinte, visitou-os novamente. Vou provar essa mentirada, que isso aí é tudo mentira. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu dois homens de Israel brigando, tentando agir como pacificador. Moisés, né? Tentando agir como pacificador, disse a eles: Homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: Aqui diz que o homem empurrou Moisés, né? Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem, é? O suposto escritor do livro de Atos, que é Lucas, né, segundo as crendices fictícias cristãs, nos diz que Estevão, discursando a um grupo de judeus, teria feito um breve resumo da história de seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros. Essa passagem em duas versões que nós acabamos de ler, foi extraída do resumo, em que ele menciona a história de Moisés. E ao analisarmos suas palavras, percebemos que Estevão está mentindo. Isto é, Lucas, né? Já que ele descreve as palavras de Estevão, né? Está mentindo com coisa muito comum que aconteceu quando estamos diante dos livros do Novo Testamento. Coisa muito comum, né, que acontece, né, quando estamos diante dos livros do Novo Testamento, como já disse. Enquanto temos lendas no Velho Testamento, no Novo, por seu turno, encontramos mentiras, querendo dar vivacidade e realismo àquelas lendas. Estevão diz que Moisés sabia do propósito que Deus teria para com ele e o povo israelita, afirmando que Moisés supunha que os hebreus entenderiam sua missão como libertador dos hebreus em escravidão no Egito. Essa é a mentira do texto. Ocorre, porém, que o escritor do livro do Êxodo, Moisés, por ignorância dos cristãos e dos judeus que acreditam que Moisés escreveu esse livro, que não escreveu porcaria nenhuma, né? Não diz nada disso. Moisés não diz nada disso nos seus escritos. Ele não diz que ele sabia de missão, que especial, que ia libertar. Não diz isso. Não diz nada disso em sua suposta obra. Pelo contrário, o contexto nos mostra que Moisés não sabia de nada que se relacionasse a uma futura libertação dos hebreus por suas mãos. O texto nos mostra isso, o contexto nos mostra isso. Vejam, o Êxodo mostra que, quando convocado pelo Deus hebreu, Moisés diz ser um nada, um ninguém para libertar os hebreus, e que Faraó era muito importante. Está vendo? Veja, perguntou Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e para tirar do Egito os filhos de Israel? Veja como é que Moisés, quando intercalado pelo Deus hebreu, dizendo: vá, Moisés a Faraó, liberta meu povo. Eu tenho ouvido os clamores de Israel. Aí Moisés chega e diz: Quem sou eu para ir a Faraó e para tirar do Egito os filhos de Israel? Se ele soubesse de alguma missão especial que ele tinha, Moisés não falaria não, não registraria essas palavras, se dizendo que ele não era nada para ir diante de Faraó.
E desmente a falácia do escritor de Lucas, quando diz que Moisés sabia da missão que Deus tinha para com ele, de libertar. E que quando ele fez aquela intervenção ali, diante de dois hebreus ali, eles poderiam achar, Moisés sabia ou imaginou que eles poderiam imaginar que ele estava ali como um libertador deles, comissionado pelo Deus hebreu. Mentira. Se fosse verdade, essa mentirada, não teria essa passagem descrita lá, em que Moisés simplesmente diz ser um nada para poder desejar libertar esses escravos hebreus. As palavras acima não é de alguém que já teria conhecimento de sua função como libertador, ou Cristo, ou Messias, um salvador entre os hebreus. Moisés reconhece sua insignificância ante a majestade do grande rei Faraó. Ele, assim, revela que não sabia de nada daquilo que o mentiroso Estevão falou no livro de Atos, o Lucas, né, no caso. Moisés ainda alega outro impedimento para cumprir com o que fora proposto pela divindade hebreia. Ele afirma ser alguém que sequer consegue falar direito, e isso desmente também a declaração de Estevão quando diz que Moisés era poderoso em palavras. Moisés tinha problemas. Moisés tinha, né? Tinha problemas na fala. Na fala. Era um gaguinho, talvez. Moisés vê em seu impedimento causa que o impossibilita a se dirigir ao faraó. Disse Moisés a Jeová: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no tempo passado, e nem ainda desde que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E ainda se recusa a exercer tal papel de libertador, pedindo que até Jeová escolha um outro hebreu em seu lugar. Vejam, ó Senhor, mas eu peço-te que outro, que mandes outra pessoa em vez de mim. Ou seja, Moisés pedindo que Deus hebreu, em vez de mandar ele libertar os escravos hebreus, escolheu outra pessoa e não ele. Primeiro porque ele é gaguinho, tem algum problema na voz. Segundo que ele não é ninguém para ir pedir, já pedir o faraó que liberte os escravos. E o que isso nos revela, pessoal? Portanto, se Moisés souber de seu papel como libertador de Israel, como fora declarado falsamente por Estevão e por via direta por Lucas, ele não teria alegado tantos contratempos, pessoal. Como é que alguém que sabia uma missão que tinha, que estava sendo comissionado pelo Deus hebreu, apontaria tantos impedimentos? E o mais surpreendente e que derruba por terra a crendice dos cristãos quando dizem que Moisés teria conhecimento dos propósitos, das intenções do Deus dos hebreus, porque teria sido criado pela própria mãe hebreia, é que nessa passagem Moisés mostra não conhecer nada a respeito do Deus dos hebreus, pessoal. Ele sequer conhece o nome desse Deus. Moisés quer saber seu nome para que, quando os hebreus lhe perguntem, ele possa responder. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais enviou-me a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes hei eu de responder? Êxodo 3:13. Se Moisés tivesse todo esse conhecimento, jamais faria tão simplória pergunta, vez que já teria conhecimento do nome de seu Deus por meio de seus pais. E notem a palhaçada que é essa história. Os hebreus, segundo podemos extrair do conto do Êxodo, nem sabiam o nome de seu Deus, pois ele não o deu a conhecer aos antepassados de Moisés. Eles, portanto, desconheciam o nome Yahvé. Mas o Deus hebreu manda Moisés dizer-lhes que esse é seu nome, por todas as gerações para sempre. Mas se os hebreus não o conhecem por Jeová, ou Yahvé, então de que adianta ele
o revelar a Moisés e dizer-lhe para contá-lo aos hebreus, caso eles perguntem quem foi esse Deus que eu havia enviado. Estão entendendo a palhaçada? Qual é o sentido de Moisés? Primeiro Moisés pergunta, ó, veja a maluquice, né? A mentira de Lucas e de Estevão, né? Dizer que Moisés sabia da missão e tal, de ser escolhido para libertar os hebreus e tal. Moisés sabia nem o nome desse Deus. Veja o quanto Moisés sabia de sua missão. O quanto Moisés estava a par dessa missão. Nem o nome daquele que ele supostamente, daquele que o escolheria como tal libertador, ele conhecia. Ele sabia. E a palhaçada não para por aí. Por quê? Porque quando Moisés indaga ao Deus hebreu por seu nome, porque os hebreus perguntariam que Deus é esse que ele estava, que o havia enviado para libertá-los, o Deus hebreu disse que não deu a conhecer seu nome aos antepassados dos hebreus. Ou seja, esses hebreus que estão ali no cativeiro não conheciam o nome dos hebreus, ou não conheciam o nome do Deus hebreu. Porque seus antepassados também não conheciam. Porque o texto diz que o Yahvé, o Jeová, diz que esse nome ele não havia dado a conhecer a esses primitivos hebreus, mas que eles apenas apareceu a eles como Deus Todo-Poderoso. Só deu a conhecer isso a eles. Ou seja, se apresentou aos hebreus como um Deus que era todo-poderoso, mas não lhe deu a conhecer a sua identidade pessoal como Deus. Está entendendo? Aí surge a pergunta. Então, se Moisés vai dizer aos hebreus um nome do qual os hebreus não têm conhecimento, então para que serve essa identificação? Está entendendo? Se os próprios hebreus não conhecem o nome que o Deus hebreu está passando para Moisés, como é que os hebreus agora, quando Moisés chegasse lá, foi Jeová que mandou. Foi Jeová que me mandou libertar vocês. Mas se os hebreus não conhecem o nome Javé, para que adiantaria? O que isso é Moisés saber esse nome e comunicar esse nome aos hebreus adiantaria em quê? Se os próprios hebreus não conheciam o nome. Aí eles querem dizer um monte de mentira a respeito disso, né? Ah, não, é porque o nome aí, conhecer o nome não é conhecer o nome em si, mas sim o significado por trás desse nome. Mentira, a passagem não diz nada disso. A passagem mostra que é exatamente isso que nós estamos falando. Os hebreus não sabiam o nome da divindade. Tá entendendo? Ah, não, mas tem passagens lá anteriores a essa que mostra, por exemplo, Eva falando do nome de Javé, outros hebreus falando do nome de Javé. Pobre cristão, isso é lenda, criança. Isso é lenda, criança. O Êxodo, hoje se sabe que o Êxodo foi produzido depois, aliás, desculpa, o Gênesis foi produzido depois do Gênesis. Desculpe novamente. O Gênesis foi produzido, a, a literatura do Gênesis foi produzido depois da produção do Êxodo. Estão entendendo? Os estudiosos afirmam que o Gênesis é uma produção literária posterior ao Êxodo. Muitos dos seus contos lá, né? Porque ali nós sabemos que foi tudo. Há diversos escritores escrevendo em diferentes momentos, né? Mas muita dos contos ali do Gênesis é posterior aos contos do Êxodo. Daí, Cristão, você vê aqui falar que os hebreus não conheciam o nome de Javé, e lá havem personagens falando como se já conhecesse o nome de Jeová. Tá entendendo, cristão? Sem falar, cristão, e essa historinha aqui do Êxodo, ela foi elaborada para passar mesmo essa ideia de que o Deus hebreu
estava entrando em contato com os hebreus a partir daquele momento, tá entendendo? E a partir desse momento ele está se dando a conhecer, dando a conhecer o nome. Por que essa ideia? Porque a ideia de conhecer o nome de uma divindade, eu vou falar em outro vídeo, vou me aprofundar, mas a ideia de conhecer o nome de uma divindade era proibido. Você não poderia conhecer o nome da divindade. Normalmente as divindades tinham vários nomes. Os egípcios falam desse misticismo do nome das divindades. Os sumérios, salvo engano, também falam do misticismo ligado a conhecer o nome de suas divindades. As divindades normalmente tinham vários nomes, tá entendendo? E aí o texto do Êxodo, quando traz essa ideia de o Deus hebreu estar passando o nome, seu nome, aos, aos hebreus aqui, no Êxodo, existe uma relação dessa questão de se conhecer o nome da divindade, tá entendendo? Aqui quer dizer que o Deus hebreu tinha um trato especial para com os hebreus, a ponto de revelar o seu nome, e era algo incomum entre as divindades da época, né? Revelar seus verdadeiros nomes, tá entendendo? E o Deus hebreu, nessa passagem, dá-se a entender que ele fez a mesma coisa que as outras divindades. No passado, ele não revelou seu nome, diz que passou a ser conhecido entre esses hebreus como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, né? O El Elyon. Sabemos que tudo isso aí na verdade, alguns historiadores, né? Alguns escritores dizem que aí, na verdade, são nomes de deuses cananeus. E os escritores hebreus, que vieram compor a Torá, simplesmente vamos dizer, mesclaram todas essas divindades na pessoa do Deus Yahvé, que eles queriam adotar como monoteísta, certo? Bom, de que adiantaria, portanto, Moisés falar o nome que era desconhecido por aqueles hebreus escravos? É ou não é para rir? É importante notar também que o contexto nos diz que, mesmo Moisés revelando tal nome, que era desconhecido aos hebreus, eles só acreditaram que era o Deus de seus antepassados e Moisés teria feito alguns truques mágicos diante deles, entre os quais transformar a vara de pau em serpente, água em sangue, colocar e retirar a lepra do seu próprio braço. Respondeu Moisés: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: Jeová não te apareceu. Perguntou-lhe Jeová: Que é isso que o que é isso que tens na tua mão? Respondeu-lhe: Uma vara. Continuou Jeová, continuou Jeová: Deita no chão. Ele deitou-a no chão, e ela se converteu em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse Jeová a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe. E ela se tornou uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu Jeová, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais Jeová: Mete a tua mão no teu seio. Quando a tirou, eis que a sua mão estava leprosa, tão branca como a neve. Torna a meter, disse Jeová, a tua mão no teu seio. Tornou ele a meter a mão no seio, e quando a tirou pela segunda vez, né? Eis que havia tornado como o restante da sua carne. Se não te crerem, se não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro prodígio, crerão a voz do segundo prodígio. Se nem ainda crerem a estes dois prodígios, nem ouvirem a tua voz, tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra. A água que tirares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra. Arão falou todas as palavras que Jeová havia dito a Moisés e fez os prodígios à vista do povo. O povo creu. Viu como foi que o povo passou a acreditar que era Javé? Quando Moisés fez todas essas papagaias todas.
o mero saber do nome, e não faz nem sentido, né? Você saber do nome que você não conhecia, serviu como prova. Teve que fazer uns milagrezinhos. E tendo ouvido que Javé havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a aflição deles, inclinaram as suas cabeças e adoraram. Ou seja, um povo que passou 400 anos, supostamente, né? Estava há 400 anos no Egito, não conhecia o nome do Deus a quem eles adoravam. Palhaçada, né, velho? Piada esse livro. O mentiroso do Estevão ainda diz que poderoso em palavras e ações era Moisés. Outra mentira, pessoal. O texto diz mente, Moisés não era nada poderoso em palavras e ações. Veja, mas isso não é verdade. É tudo conversa fiada, tudo invenção. Veja que quando Moisés tenta conciliar dois hebreus, não são nem dois egípcios, pessoal, mas dois hebreus. Um deles simplesmente diz que Moisés não era nada e não era juiz ou príncipe entre eles. Veja que uma passagem diz até que um dos hebreus pegaram, empurraram Moisés. Veja, se faz sentido um livro desse. Um escravo que sabe que o Moisés era príncipe e empurrar Moisés, ou ia desmaltratar Moisés dessa forma. Quem é você? Você por acaso é juiz? Quem foi que te colocou como um juiz sobre nós? Mostrando que Moisés não tinha respeito, não tinha o respeito de ninguém. Ou melhor, que isso tudo é invenção. Que não faz sentido, né? Um escravo se dirigir para um príncipe egípcio, já que Moisés foi criado como um príncipe, já que Moisés era visto como um príncipe, porque Moisés foi estar na condição de príncipe, porque para salvar sua vida, né? Tá lembrado? Estão lembrados? E se soubesse que ele era egípcio, ele teria que ser morto, porque havia um decreto que os filhos machos dos hebreus deveriam ser mortos, estão lembrados? Ser jogados, é, deveriam ser mortos, né? Segundo o relato exílico. Então, eh, o contexto nos aponta que a identidade de Moisés como hebreu era desconhecida aos egípcios, que o aceitaram como príncipe. E nesse caso, quem saberia dessa identidade real de Moisés seria a mãe adotiva dele, que era egípcia, que o pegou das águas, a sua irmã Miriam e a própria mãe, ou os pais de Moisés, né? Saberiam. Porque os outros hebreus não deveriam saber, porque senão Moisés estaria em perigo de vida nesse caso, né? Perigo de morte, né? Então, vocês verem o quanto mentirosa é essas histórias. Não faz o mínimo de sentido. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e perguntou ao que fazia injúria: Por que fores ao teu próximo? Por que feres ao teu próximo? Respondeu ele: Quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como mataste o egípcio? Veja, se Moisés tivesse alguma moral, ou fosse alguém proeminente, importante no Egito, um escravo hebreu, miserável, ia se dirigir assim com uma autoridade, um príncipe, naquela época? Fala sério, rapaz. Isso é mentira. Isso é lenda. E mal feito, por sinal. Isso demonstra que Moisés não era nada, ou pelo menos nos revela o quanto de mentira tem nesse conto hebreu. Preferimos ficar com essa última hipótese, né? É mentira mesmo. Moisés não era respeitado nem entre os pobres e miseráveis escravos hebreus, quanto mais pelos hereges egípcios. Não tem a mínima condição ou lógica de alguém ser criado como príncipe, ou filho da filha de Faraó, o poderoso, e ser desdenhado por dois escravos hebreus miseráveis dessa forma. Note também que, pelo visto, todos sabiam que Moisés não era egípcio, e muito menos príncipe. E isso desmente toda a lenda bíblica do Êxodo. Moisés, de acordo com a lenda,
foi parar às margens do Egito, parar, né, às margens do Egito, às margens do, do Nilo, parar às margens do Nilo e salvo pela filha de Faraó, porque teria sido criado na condição de príncipe. Moisés se passou por príncipe egípcio. Isso deveria ser um segredo, já que meninos hebreus deveriam ser mortos. Ninguém poderia saber qual era a real origem de Moisés. Porém, como dissemos, nessa desavença entre escravos na qual Moisés interfere, os escravos o veem como um ninguém. E isso não faz sentido. Quanto mais leio essas histórias, atônito fico em saber que há pessoas que levam a sério um livrinho desse. As pessoas se apequenam ante tão claras lendas. Elas se rebaixam ao nível de pessoas ignorantes e primitivas como os hebreus. Esquecem de seu valor como pessoas e jogam no lixo o que temos de mais importante em nossas vidas. Em nossas vidas, né? A liberdade de pensar, questionar e refletir. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal. E oh, tem mais um pouco aqui, esqueci do texto aqui. Bom, então, elas jogam no lixo anos de estudo. Outros gastam alguns anos de suas vidas achando que uma coisa dessa é livro para ser levado a sério. Um livro que nos apresenta um Deus carniceiro e chupador de sangue. Um livro onde encontramos um Deus louco e tendo prazer em sentir cheiro de carne ensanguentada queimada. Um livro onde há um Deus que tem prazer em matar crianças de peito ao fio de espadas. Um Deus louco que nem suas próprias leis ele cumpre. Um Deus maluco que nem seu povo ele soube escolher, pois os hebreus na lenda sequer queriam adorá-lo. Eles eram impelidos, forçados a adorá-lo. Coisa de lendas, que só alienados querem olhar e acreditar que há sentido numa baboseira dessa. Agora sim, pessoal. Até a próxima. Dê seu like, compartilhem, divulguem o canal, comentem e até o próximo vídeo.